tarde, pessoal. Eu me chamo José Luiz Lopes, sou aluno do primeiro técnico em administração. Boa tarde, eu sou a Agatha Muriel, eu sou filha do professor Amada e sou do segundo C do Formação Docentes. Nós somos participantes da Sala de Recursos e Altas Habilidades da turma C e hoje nós vamos apresentar um projeto nosso que é o podcast. E para iniciar os nossos podcasts, temos aqui o professor Everton, né? Se apresente, professor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, José. Boa tarde, Agatha. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? Vim aí tratar de um assunto tão importante, que é o xadrez, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Everton, sou profissional da área de educação física, né? E também da área de educação especial. Então, professor, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Qual que é a tua formação acadêmica? Então, eu mais ou menos já dei uma dica, né? A minha formação principal seria a educação física. E eu tenho formação também na área de educação especial. Eu tenho uma pós-graduação em educação física escolar, né? Eu tenho o mestrado, que a gente chama do estado, eu também fiz, né? A minha área que eu trabalhei foi na parte de jogos, né? Foi uma área bem interessante, um estudo bem interessante que eu fiz, foi de 2 anos, né? Era um período bem interessante dessa formação que o Estado nos oferece. Então essa seria a minha formação, né, que eu até hoje consegui desenvolver. Tá, e o senhor poderia nos dar uma breve biografia da sua história como professor docente? Então eu me formei em 1998, lá na Universidade Federal de Santa Maria. Naquela época ela era a segunda melhor do Brasil, né? Uma universidade bastante conceituada. Daí, como todo acadêmico, a maioria assim, hoje talvez não, mas depende da situação, eu fiquei 2 anos sem conseguir emprego. Daí ali eu trabalhei até de pedreiro, né? Servendo pedreiro, pintor, e aí foi. Aí depois eu consegui, fiz um concurso, fui chamado lá, trabalhei 2 anos lá no Rio Grande do Sul e depois vim para cá, né? E aqui chegando, né, tudo correu bem, acabei fazendo concurso aqui, entrei tanto no estado como no município. E daí eu trabalhava 40 no estado e 20 no município. Então a gente novo, a gente até vai, né, consegue trabalhar essa carga horária, dava 60 horas. Mas daí eu acabei me dedicando somente ao estado. E daí já fazem 22 anos que eu dou aula aqui no Paraná. E você, como professor de educação física, como você pegou o gosto pelo xadrez? Pois é, até engraçado, né? Porque quando eu vim de lá, a primeira escola que eu dei aula foi lá na escola Áurea Lopes. E chegando lá eu me deparei com esse jogo aqui, né, que eu já tinha visto, mas não conhecia nada, na verdade. Só que eu sabia que era um jogo muito interessante, um jogo que tinha, digamos, uma importância assim para a questão do desenvolvimento, do funcionamento, da dinâmica cerebral. E daí eu tive que aprender com os próprios alunos, né? E daí eles ficavam muito faceiros, toda vez eles ganhavam de mim, né? Mas eu tive que me dedicar muito assim para tentar aprender a dinâmica. E o xadrez, digamos assim, você querendo aprender, tu consegue, assim, na verdade tudo, né? Tudo que você tem interesse, você acaba. E o xadrez ele tem uma dinâmica interessante, que ele vai muito além de um simples raciocínio, ele vai muito além, né? Tá? Depois a gente vai tratar um pouquinho disso. Daí eu aprendi, né? Porque imagine, eu na verdade tinha que ensinar os alunos, eu estava aprendendo com os alunos mais rapidamente, ali, questão de 2 meses ali, eu já estava dominando bem a questão, né? Aqueles que ganhavam de mim, eu já estava ganhando deles. E foi ali que eu peguei, que eu entendi a funcionalidade, a importância do jogo, tanto para uma coisa recreativa, como também digamos, uma coisa para desenvolvimento do ser humano, vamos dizer, na sua integralidade. Professor, o senhor como professor de educação física, né, isso da matéria, é importante saber a história de xadrez, mas também como você estudou muito sobre, poderia dar um resumo da história, da origem do xadrez? Pois é, na verdade existe a história e existe, digamos, uma lenda,
né, que é uma coisa, vamos dizer, fictícia, que tenta mostrar assim. Mas vamos falar um pouquinho da história, né? Na verdade, se fala, né, tem várias teorias, mas a mais aceita é que o xadrez, na verdade, teve origem na Índia, né? E depois da Índia, ele se difundiu ali para a Europa, para a Ásia e para outros países ali, né, daquela região, né? E depois, mais futuramente, chegou aqui no Brasil e em todos os países do mundo, né? E a lenda, que eu acho uma coisa bem interessante, a lenda do xadrez, ela conta, assim, resumidamente, bem resumidamente, que existia um rei e ele estava muito triste porque numa guerra ele havia perdido seu filho. E daí os sábios lá do reino dele resolveram fazer um concurso, né, para achar alguma coisa para trazer um pouco de alegria para aquele reino. Aí o que aconteceu? Veio vários sábios, várias pessoas, vários inventores, né? E daí o que aconteceu? Chegou lá um cara com esse jogo, né? Um jogo diferente, um jogo que as peças não eram simples peças, mas elas eram com várias funcionalidades, né? E esse cara, o Cisa, era chamado sábio, que trouxe essa invenção, mostrou para o rei. E o rei ficou assim maravilhado com o xadrez. Então o sábio Cisa, ele, para mostrar que nem todas as coisas podem se comprar, ele quis o seu prêmio em grãos de trigo. Então as pessoas lá, os sábios, que se achavam sábios do reino, até acharam engraçado, não é que o cara poderia pedir tantas coisas, né, de maior valor e pediu em trigo. Daí ele diz, não, eu quero o seguinte, a primeira casa 2, daí toda vez passava para 4, 4 vezes 4, 16, 16, 16 e foi. Sei que o valor deu um número absurdo, que eles foram calcular, eles precisariam de, sei lá, quase 100 anos para produzir aquela quantidade de trigo. E viram que não tinha como pagar aquela quantidade de trigo. E o Cisa mostrou para eles, né, e daí o rei se desculpou, disse, não vou poder, né, pagar o que você quer. E daí, vendo a sabedoria do sábio, ele convidou ele para ser aquele braço direito dele. E aí ficou, esse seria o fim da história, né? Tá? Ele mostrou assim a importância, né, e que nem todas as coisas podem ser compradas. E já entrando nesse ramo, professor, na tua visão, qual que é a importância do xadrez? Pois é, a importância do xadrez, no geral, seria hoje em dia? Hoje em dia, qual Hoje que em é? dia. Então, se a gente for pensar, né, no nosso contexto, na modernidade, hoje, digamos, existem muitas coisas que estão, na verdade, cada vez tornando as pessoas mais preguiçosas em relação a pensar. Tanto que eu sinto isso quando eu vou trabalhar xadrez nas turmas, que a maioria das pessoas, elas não querem, não gostam de xadrez. Por quê? Por que tu acha, José? Por que elas não gostam de xadrez? Eu acho que a tecnologia está tomando muito esse ramo, né, do xadrez, porque antigamente não tinha tecnologia, né? As pessoas queriam mais pensar, né? E hoje a tecnologia tomou conta disso, né? E na verdade as pessoas hoje, dentro ali da internet, das redes sociais, elas já recebem tudo pronto, né? Elas não têm que pensar, raciocinar, realmente forçar o pensamento, né, para entender certas... Não, tudo já vem mastigado, pronto. E isso está tornando as pessoas cada vez mais, como eu falei, meio preguiçosas de pensar, né? Então o xadrez, ele entra como um importante instrumento para retomar essa questão, né, do pensamento, do raciocínio, né, de você estar pensando na estratégia, analisar as coisas, né? E a gente, muitas vezes, tu joga xadrez, tu acha que você, todas essas coisas que eu falei, esses benefícios que ele pode trazer, você vai usar apenas ali. Não. No momento que tu desenvolver, vamos dizer, o raciocínio, o pensamento crítico, a análise, não só analisar o teu lado, mas analisar o outro lado, você vai levar isso também para a tua vida, né? E isso vai ajudar você em todas as coisas que você for fazer, né? Então... professor,
Então, falando sobre jogar xadrez, eu tô avisando que a gente tá com o tabuleiro aqui. O senhor poderia explicar algumas técnicas de como jogar, né? Uhum. Então, uma coisa que a gente pode chamar a atenção inicialmente seria a montagem do xadrez. Né? O xadrez ele é montado geralmente sempre num padrão, né? Que é torre, cavalo, bispo, torre, cavalo, bispo. Aí aqui geralmente as pessoas ficam na dúvida, onde que fica o rei, onde que fica a dama, né? Então existe uma regrinha, dama escura na casa escura, dama clara na casa clara. O tabuleiro sempre ele tem que ser montado, sempre tem que ser montado com a casa branca na mão direita. Então aqui ele já foi montado Invertido. de uma forma não certa, não é certo, mas não tem problema. O que importa é a informação que a gente está passando. Na verdade, assim, ó, o importante seria a gente, quem se interessar, né, estudar o movimento de cada peça. Né? O peão ele vai sempre andar para frente e capturar na diagonal. A torre sempre para frente e para o lado, quantas casas quiser. O cavalo, 3 casas para frente e para o lado. Também ele pode fazer outros movimentos, sempre respeitando 3 e 1. Né? O bispo, diagonal. O rei, olha a movimentação do rei, José. Ele só pode mover uma casa. Uma casa para todos os lados. Muito bem. Ágata, a dama. Ela só pode se mover quantas casas quiser para qualquer lado. Isso. Para todos os lados, quantas casas quiser. Né? Aí eu pergunto para vocês, qual que é a peça mais importante? Vamos dizer, tem maior poder para atacar o adversário? A dama? A dama. Né? A dama é a peça mais importante do xadrez. No momento que a gente pega um jogador, no momento que ele perder a dama, olha, a maioria já desanima, né? Já perde o ânimo, porque não é fácil você ganhar do adversário, se ele for mais ou menos do teu nível, não é fácil ganhar do adversário se perder a dama, tá? Então isso é uma coisa bem importante, né? E é muito interessante o xadrez, que a gente estava falando, a questão do raciocínio, que tu vai fazer uma jogada, mas você tem que pensar no que o adversário está pensando, né? Então você tem que jogar, fazer o teu jogo pensando no que ele está pensando em fazer com você, né? De que forma que ele quer atacar você, né? E como que se ganha o jogo de xadrez, José? Matando o rei. Matando o rei. Então quer dizer que, digamos assim, eu não preciso matar nenhuma peça do José, mas se eu for lá e matar, ou capturar, ou afogar, como também se usa, né? Se eu aniquilar com o rei dele, eu ganho o jogo. Né? E existem jogadas, até esse dia jogando com o José, eu apliquei uma técnica dessas e ganhei dele, né, sem capturar nenhuma peça. Né? Já foi sem nenhuma peça. Né? Aí depois eu ensinei ele foi também usar em outros ambientes aí, não sei como é que foi, se foi com sucesso ou não, né? E é uma jogada que se chama pastorzinho, né? Essa é uma jogada mais simples, tá? Bem interessante, né, de se aplicar dentro do xadrez. E qual que é a ideia, professor, que o senhor está tendo da sala de recursos multifuncional e a sala de altas habilidades de criar uma equipe pro xadrez, para ir pros jogos, né? Jogar o xadrez? Então, primeiramente seria a questão do lazer, né? Porque os jogos, os JEPs, né? É um momento assim que todo aluno quer participar, quer estar lá, né? Junto com os outros alunos de outras escolas. É um momento muito importante assim, até na formação do aluno, né? Na questão pensando só nisso, primeiramente, na recreação, do lazer, da integração com outros alunos. O senhor poderia falar sobre a importância dos alunos jogarem xadrez como uma atividade escolar? Pois é, a gente pode pegar como exemplo assim, alguns países, alguns estados, né, que não seja o nosso aqui, que eles adotam a prática do xadrez como algo
de grande importância, né, na formação integral dos alunos. Né? Por quê? Porque o xadrez, como a gente já comentou, ele trabalha muito essa questão da concentração, do foco, né, da atenção, que são coisas importantíssimas na hora de todas as atividades que você vai fazer na escola. E na verdade você não precisa trabalhar lá em português o foco. Você pode trabalhar numa coisa mais recreativa, numa coisa mais prazerosa, e você pode desenvolver essas habilidades, vamos dizer, a atenção, o foco, né, a concentração, e depois tu vai poder aplicar nessas outras disciplinas. Então ele tem uma grande importância dentro da escola, né, a prática dele, né, para o sucesso dos alunos e no geral. Então, para encerrar, professor, você quer deixar uma mensagem final aí para os alunos que estão assistindo, pais responsáveis? Então, antes da gente terminar, gostaria de agradecer, né, por vocês terem convidado a gente para estar aqui e poder falar, assim, levar essa mensagem, né, para, sei lá, pais, alunos, a comunidade em geral da nossa cidade querida, de Inácio Martins, e dizer assim que vamos pensar assim lá o pai. Tem pais que se importam, assim, no sentido assim, não, quero ter vários jogos lá em casa, o meu filho jogar, que vai ajudar ele a desenvolver, né, várias habilidades. Então, um dos jogos de grande importância é o xadrez, né? Porque o xadrez ele vai trabalhar essa questão do raciocínio lógico, né, e vai desencadear vários outros tipos de habilidades que estão ligadas à questão do raciocínio lógico, né, e que vai contribuir muito com a vida desse aluno, né, e não precisa ser com o aluno, com o pai, como nós temos o exemplo aí do José, o pai dele que joga o xadrez, né? Então isso é muito importante, né? Em vez de estar no celular, em vez de estar na frente da televisão, né, tá lá jogando um xadrezinho, não só pensando na questão das habilidades, do desenvolvimento, da questão das habilidades cerebrais, mas pensando na integração, na troca de afetividade, né, das conversas que saem ali durante o jogo, né? Então isso são coisas importantes, né, dentro dessa sociedade que a gente tem, que cada vez está separando mais as pessoas, né, está cada vez restringindo as pessoas desse contato de olho, o contato físico, o contato de estar junto, né? Então isso aí vai ser de grande importância, né? E aí pensando na questão da saúde mental, né, que a gente hoje é uma coisa tão buscada pelas pessoas, né, que a maioria das pessoas hoje algum problema, alguma coisa tem em relação a isso. Então isso, além daquilo que a gente já falou, vai contribuir bastante com a questão da saúde mental. Isso também ajuda na criação da família, né? Porque ultimamente a família ali, então, vamos dizer que nós temos 4 participantes da família, um fica no celular no canto, outro fica no outro, né? Assim, no xadrez, por exemplo, ali, enquanto um tá ali, eles estão batendo papo, né? Um tá jogando, o outro tá ali observando como que joga, né? É uma interação familiar, né? E é importante também porque as crianças precisam, tipo, crianças ou adolescentes precisam desse exemplo dos pais. Se o pai fala, vamos jogar xadrez, ou se o pai joga xadrez, é mais fácil também para ele começar a se interessar e querer aprender mais. Claro, né? O exemplo é o maior. Na verdade, não adianta falar as coisas, né? Vocês sabem disso, né? Na verdade, você quer que alguém aprenda, quer que alguém siga um caminho, você tem que dar o exemplo, né? Então era isso, professor. Agradecemos aí a tua participação nesse podcast. Tem alguma coisa para falar? Não, só falar que obrigada, professor, por ter vindo aqui conversar com a gente, e a gente estende o nosso convite para quando o senhor quiser voltar e dissertar sobre outros temas. Obrigado. Também, professor, obrigado. Obrigado, Agatha, que está aqui ajudando o nosso podcast. A Isabela, que está por trás das câmeras, ajudando na gravação. A nossa professora coordenadora Cíntia, que nos ajudou a coordenar aqui esse podcast. Futuramente teremos mais episódios desse podcast. Agradecemos você que está assistindo aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.